Agora a gente vai falar sobre saúde. Vamos contar a história de dois bebês. Bernardo e Samuel aguardam há meses por alta da UTI neonatal da maternidade escola Januário Sico. A alta dos bebês depende de um treinamento que as mães precisam receber por uma clínica que presta serviço ao Estado. Ambos têm insuficiência renal e precisam realizar diariamente uma diálise peritoneal. Stephanie Souza tem agora todos os detalhes para a gente. Stephanie, boa tarde. Oi, Ana, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no nosso RN1. É isso mesmo, nós estamos aqui para contar histórias de duas mães e também dos seus filhos. Nós estamos junto da Micarla e também da Marília, que são mães do Bernardo e do Samuel. Desde o nascimento, elas permanecem aqui na maternidade escola Januário Sico, junto com os dois bebês, que estão internados devido a uma insuficiência renal crônica. E a alta depende de um treinamento que precisa ser realizado por uma clínica que presta serviço ao Estado e que precisa, então, treinar as duas para que elas possam, em casa, realizar o procedimento que os bebês passam diariamente aqui na maternidade. E a gente vai conversar um pouco com elas sobre essa rotina, já que Micarla, por exemplo, na verdade é caicoense, mora em Caicó e está aqui em Natal desde o nascimento do filho dela, do Bernardo, internada. No caso, o bebê está internado na UTI neonatal e ela, como mãe, acompanhando todo esse trajeto e todo esse processo de recuperação do filho. Micarla, muito boa tarde para você. Bem-vinda ao nosso RN1. Há quanto tempo você está aqui na maternidade junto do Bernardo? Vai fazer 4 meses que eu estou aqui com meu bebê internado. Ele nasceu dia 12 de junho. Vai fazer 4 meses já, dia 12 agora, que a gente está aqui esperando a resposta de uma clínica para poder irmos embora para casa, para poder fazer o tratamento em casa. E assim vai indo, esperando, e a gente só sabe esperar e não tem a resposta. Micarla, e o que é que causou a insuficiência renal do Bernardo? Bernardo tem má formação na bexiga, ele tem uma cestictomia, que é um buracozinho que fica aqui com um pedaço da bexiga pregado para fora, onde fica saindo xixi direto. Ele tinha uma tampinha na pintinha dele que fechava e desfechava. Então, uma hora ele fazia xixi, outra hora ele não fazia xixi. Então, por ele não conseguir fazer o xixi, atingiu primeiro um rins, depois atingiu o outro rins. Só que um rins é atingindo completo e o outro é só um pouquinho, ainda tem de esperança nesse outro rins. Tem poucos por cento, mas ele vai fazendo diálise e a diálise cada vez mais que vai fazendo, vai tentando melhorar o rins para poder ver até onde vai, até esperar o dia dele fazer um transplante. E para que o pessoal de casa consiga entender, essa diálise que a Micarla está se referindo se chama uma diálise peritoneal. É um tipo de procedimento que usa a parede do abdômen do corpo do bebê para filtrar o sangue, diferente da hemodiálise tradicional, que o sangue é retirado do corpo, passa por uma máquina para filtragem. Nesse caso dessa diálise, é um líquido que é colocado dentro do bebê e o filtro, essa filtragem do sangue acontece dentro do próprio corpo. E esse procedimento, Micarla, ele pode ser feito em casa, mas que para isso aconteça, vocês precisam de um treinamento. Justamente, a gente precisa de um treinamento da clínica, porque aqui no hospital eles começam a ensinar, já começaram a me ensinar, só que aí aqui é com máquina e lá é via manual. Então é tudo diferente de quando eu for lá para a clínica, quando eu for aprender, quando eu for para casa. E tudo que eu precisar, eu vou ter que mandar mensagem para a clínica, é diferente do hospital. O hospital está aqui atendendo, porque ele está internado, ele não pode sair, senão ele para os rins e pronto. Se o meu filho não fizer diálise, ele morre. E Micarla, você tem inclusive uma outra filha que está em Caicó e você aqui todo esse tempo cuidando do Bernardo e o coração de mãe também em Caicó com a sua outra filha. Minha filha todos os dias, eu ligo para ela pergunta, mamãe, cadê Bernardo? Cadê meu príncipe? Ela diz que Bernardo é o príncipe dela, o amor da vida dela, que ama muito a gente, que não vê a hora da gente ir para casa. Teve um dia que ela veio ver ele, aí ela ficou assim, olhando para ele, como se não estivesse acreditando, né? Porque até então ela não sabe o que é um bebê dentro da barriga. Aí eu fui embora, aí ela foi para casa do pai dela, aí ela fez
Aí eu cheguei, né? Aí saí com ela, fez, mamãe, você deixou o Bernardo sozinho em casa? Aí eu fiz, mulher, Bernardo está no hospital, Bernardo não veio, Bernardo não pode vir, tá dodói. E assim a gente vai explicando, tentando dizer a ela o porquê que Bernardo não está em casa, porque ela pergunta quando é que Bernardo vem, quando é que eu vou. E essa espera para que Bernardo possa voltar para casa é a mesma espera de Marília. Vou pedir licença aqui, Micarla, para que a gente possa conversar com Marília também, porque a Marília é mãe do Samuel. O Samuel tem 2 meses de vida e assim como o Bernardo, filho da Micarla, Samuel também realiza diariamente essa diálise. E é um processo essencial para a saúde do seu filho, não é isso, Marília? E esse treinamento também, além do treinamento, essa clínica precisa fornecer os materiais para que vocês consigam realizar esse procedimento em casa. Boa tarde para você, bem-vindo ao nosso RN. Boa tarde. É isso mesmo, assim como o Micarla falou, a gente precisa ter o acompanhamento da clínica para as consultas, para os exames e os materiais para a gente poder fazer em casa, que a médica que acompanha eles, ela optou para a gente fazer isso em casa para eles terem mais qualidade de vida. E a alta depende exclusivamente disso, para que você possa levar o Samuel para casa, para que o irmão dele, inclusive os irmãos, já que você tem outros 2 filhos, possam conhecê-lo. Isso, a alta dele só depende disso, da autorização da clínica para a gente poder fazer o acompanhamento deles lá. Inclusive, Marília, aqui o Samuel, o Bernardo estão internados, não podem sair, mas esse procedimento sendo feito em casa, eles vão poder ter uma vida mais comum, não é isso? Isso, pode sair, quando tiver em idade escolar, eles vão poder ir para a escola, mas enquanto estiver aqui, vai ser só aqui mesmo. Não tem outra opção de a gente fazer. A gente fica sobrecarregada, tendo que ir para casa todos os dias, como eu tenho mais 2 filhos, aí eles ficam, todo dia que eu chego, eles ficam perguntando quando é que Samuel vai vir, falta quantos dias, e a gente acaba ficando sem resposta. Isso é uma coisa que frustra tanto a gente quanto eles que estão esperando também, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, Marília, pelo seu relato. Agradeço também a Micarla. Nós estamos aqui com 2 mães que desejam poder voltar para casa com seus filhos, já que desde o nascimento dos bebês elas permanecem aqui com eles internados na UTI neonatal. E nós fomos atrás de respostas, Marília e Micarla, sobre esse treinamento que precisa ser ofertado pela clínica prestadora de serviço ao Estado. E a gente traz agora a resposta também que foi dada pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde informou, por meio de nota, que o que acontece neste momento é um entrave entre a Secretaria e a clínica responsável por prestar esse tipo de serviço. Porque esse treinamento de como realizar a diálise que as meninas, as mães precisam fazer nos seus filhos, ela precisa ser feita pela clínica e a clínica precisa ainda fornecer os materiais mensalmente para que o procedimento seja feito e também precisa realizar o acompanhamento desses bebês, caso as mães precisem de algum suporte, de algum apoio. A Secretaria de Saúde informou que existe um entrave nesse diálogo, porque apesar de constar no contrato, a clínica responsável não está fornecendo esse tipo de tratamento, porque alega que o valor que está sendo repassado não é suficiente. A Secretaria de Saúde informou que o Ministério da Saúde realiza o repasse de cerca de R$ 3.600 por cada procedimento, por cada paciente, e a clínica, em contrapartida, informou que o valor necessário para prestar esse serviço, a Micarla, a Marília e outras mães, fica em torno de R$ 5.000. A partir disso, a Secretaria de Saúde informou que está em diálogo junto com a empresa para que possa ser feito um acordo para que esses valores possam ser complementados e assim o serviço possa ser prestado. E Marília e Micarla possam então voltar para casa com seus bebês devidamente treinadas, com o serviço assegurado para que elas possam dar continuidade ao tratamento também em casa. E a gente vai seguir acompanhando. Eu agradeço, viu, Micarla, Marília, vocês por participarem aqui com a gente, trazerem os relatos e a gente vai seguir acompanhando esse andamento do diálogo entre a Secretaria de Saúde e as empresas responsáveis por prestar esse tipo de serviço. Ana, eu volto com você. Muito obrigada, Stephanie. Stephanie sempre muito sensível para o assunto, né? As meninas aí esperando esse retorno e a gente espera que elas consigam ter o treinamento e, principalmente, vão para casa com esses bebês, né? Para ter aí o convívio com a família. É isso, 4 meses, né? Já aí pelo menos na o maternidade. Bernardo,